Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho comentar o tema número 3 da apostila do meu curso de redação Professora Suzana Luz. Coincidência, né? Bem, nosso tema, ele vem falar sobre o trabalho nos presídios, se esse trabalho, dentro de um projeto que a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania está tentando aprovar, que obriga o preso a pagar as suas despesas enquanto ele estiver recluso, tá bem? Então nós vamos falar se esse projeto, se esse trabalho nos presídios, ele contribui ou não para a dignidade do preso. Então, primeiramente aí, quem tem a apostila, né? Quem não tem, eu vou colocar um material anexo para vocês. Fala-se ali que quais seriam, como isso aconteceria. Primeiro, o preso que tem dinheiro para pagar a sua estadia ali no presídio, ele arcaria com isso e não precisaria trabalhar. Agora, aquela pessoa que não tem condições de arcar com as despesas, ela trabalharia no mínimo 6 horas e no máximo 8 horas para isso, tá bem? Essa seria uma forma da pessoa não ficar ali, número 1, ociosa, e número 2, o Estado ter que bancar por esse contingente que existe dentro dos presídios e que realmente estão ali como um peso, como um fardo para a sociedade, tanto pelo crime que cometeu, quanto também pelos gastos que eles acabam ocasionando, certo? Então, esse é o projeto. Vocês têm aí alguns textos de apoio que explicam, né, isso que eu acabei de falar. Mostra aí também no artigo 45 da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 1984, isso já está previsto. Porque lá fala assim, constituem direitos do preso, atribuição de trabalho e sua remuneração. Então, nada impede que eles trabalhem e sejam remunerados, e com essa remuneração, eles pagariam as despesas enquanto estiverem ali encarcerados, tá bem? O outro texto de apoio fala sobre experiências, né, aqui no Brasil, não se trata de experiências fora do Brasil, em que o preso, ele já faz isso, ele trabalha, tem uma remuneração, partes vão para o sistema prisional para pagar suas despesas e outras partes vão para familiares ou para uma conta, e depois que a pessoa sai ali do regime, ela tem sua poupança, né? E o texto mais abaixo, ele vem se contrapor, né, a esse projeto, porque mostra que poderíamos aqui no Brasil criar uma indústria, né, que se beneficiaria com um exército de mão de obra barata e praticamente, como os críticos afirmam, praticamente análoga à escravidão. Porque imagine, se a pessoa não tem dinheiro, ela seria inscrita numa dívida ativa e ela teria que pagar isso em algum momento, né? Ou senão, quando ela saísse ali da prisão, mesmo tendo cumprido sua pena, ela de repente não poderia contratar com o poder público, ela não poderia emitir uma certidão enquanto não quitasse isso, certo? Para nós tratarmos desse aspecto, eu acho assim, fundamental que nós falemos sobre um projeto, né, que já existe aqui no Brasil, que não é um projeto mais em algumas regiões, aqui no Mato Grosso, que é nosso estado, que é o nosso contexto, ainda assim é um projeto, que é o projeto da APAC. A APAC é uma associação que vai fazer uma proteção, né, aos presos que estão ali internados, eles chamam de recuperandos, né? E ela vai oferecer uma condição de dignidade para esse preso. Eu vou publicar aqui também no nosso canal do YouTube, né, um vídeo muito interessante que fala a respeito, mostra a APAC, e vocês podem assistir e vocês vão ver que lá é uma estrutura prisional, né? Tem muros, tem portões que se abrem, que se fecham. Quando a família vai realizar visitas, as pessoas são revistadas, é um presídio. Mas a diferença cada detento tem a sua cama, eles têm horário para acordar, eles têm o horário das refeições, em que eles fazem suas orações, eles saem para o trabalho, trabalham em empresas privadas, que recebem benefícios fiscais por isso.
eles retornam à noite, tomam seu banho, vão para a aula, ou jantam e vão para a aula, e às 10 horas da noite eles são novamente trancafiados em suas celas, e dali eles saem com profissão, e dali eles saem, os não alfabetizados saem alfabetizados, os analfabetos funcionais aprimoram seu processo de leitura, de aprendizado, né? E ali eles têm aula de diversos segmentos, inclusive de artes, né? De tal forma que a tentativa é fazer com que esse detento, esse reformando, quando ele voltar para a sociedade, ele esteja apto a conviver, a trabalhar, a voltar para ela de uma forma melhor do que aquela que ele chegou. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, vocês podem perceber aí que há o depoimento, né, de alguns juízes, de alguns funcionários voluntários também das APACs, que falam sobre isso. Quer dizer, a pessoa entrou aqui com o primeiro grau incompleto e nós conseguimos fazer com que essa pessoa saísse daqui com o segundo grau completo, conseguimos fazer também com que ela alcançasse uma faculdade posteriormente, e tudo isso colabora muito, né, para o retorno dessa pessoa para a sociedade. Quando eu dei essa aula ontem à noite, no meu curso de redação, um aluno interrompeu o vídeo e fez uma colocação muito pertinente. Um abraço aí para o Gabriel Jacob, né? Professora, tudo bem, isso aí é legal, isso daí é muito bacana, mas eu fico pensando assim, enquanto o cidadão tá ali no final de semana recebendo a família, enquanto o cidadão está ali dormindo tranquilamente em sua cama, enquanto o cidadão está ali jogando um futebol no final de semana, porque eles também merecem jogar um futebol, de repente a família de uma pessoa que esse cara aí assassinou está padecendo, e aí o Estado, né? Eu não tiro a razão do Gabriel, acho que o Gabriel fez uma intervenção, como já falei, muito pertinente. Mas eu fiz uma reflexão, não sei se o Gabriel concordou comigo ou não, não sei se os colegas concordaram comigo ou não, não sei também se o meu ouvinte aí, meu assistente aí também vai concordar comigo ou não, e fiquem à vontade para discordar. O fórum aqui embaixo tá para isso, né? Nós temos que aceitar as ideias divergentes, gente, né? Não sair por aí brigando com todo mundo que discorda. Ele falou isso e é verdade. Quer dizer, eu respondi para ele assim, que para a família que perdeu um familiar, para a família que foi roubada, de repente para a família que teve um membro da família sequestrado, qualquer crime que nós pudermos pensar, o detento estar trancafiado em uma condição animalesca vai resolver a situação? Vai trazer o pai de família de volta? Vai devolver à mãe um filho que foi assassinado? A resposta é não. Então, na minha opinião, e creio que o pessoal que é das APACs, os apaquianos, né, como eles se autodenominam, pensam, naquele sistema normal que nós temos, em que as pessoas estão ali enjauladas de modo desumano, animalesco, o nível de reincidência para pior, conforme o próprio Dr. Jorge Tadeu falou, é em torno de 80%. Ou seja, em 80% dos casos, aquele detento que está naquela situação em que uns ficam em pé para outros dormirem, em que se urina, em que se defeca dentro de uma cela, em que se come uma quentinha, uma marmita, muitas vezes não tão quentinha, ali de pé mesmo, naquela cela, aquela pessoa ela não comete outro crime para melhor, ela comete um outro crime para pior. Então, se nós pensarmos no crime cometido no passado, a gente acaba não pensando no crime que essa pessoa poderá cometer no futuro. Agora, se o tratamento que é dado para ele é digno, se ele aprende a trabalhar, aprende uma profissão, que nem alguns falam ali, aprende a conviver, a respeitar, a ouvir, a ser ouvido, a chance da reincidência é quase zero, é quase nula. Então, nós temos que pensar nas famílias que não serão prejudicadas por
por essa pessoa que é tratada com dignidade. Tá bem? Se nós olharmos para trás, realmente, talvez nós estejamos frente a uma situação injusta. Mas se a gente olhar para frente, nós estaremos evitando crimes e o agravamento da violência como um todo no país. Tá bem? Então, acho que nós podemos começar a pensar por esse rumo, podemos começar a pensar por esse caminho, né? Um caminho de maior preparação para aqueles que muitas vezes não tiveram um olhar especial do Estado. E por falar em olhar especial do Estado, eu acredito que o Estado brasileiro, se não fosse tão cheio, né, estourando, com tanto funcionalismo público, com salários tão onerosos, né, que nós não tivéssemos um Estado tão presente, nós tivéssemos um Estado mínimo, nós poderíamos sim atender as famílias que tiveram prejuízo por conta desses detentos, né? Talvez para aquelas famílias hipossuficientes, aquelas famílias cujo arrimo, né, foi atingido, foi a vítima, né, estão sem pai, as crianças são menores de idade, talvez o dinheiro desse presidiário, ao invés de ir para o Estado, né, parte dele ir para o Estado, parte dele poderia ir para essa família que teve realmente um membro aí assassinado, né? Então, na verdade, tudo tem jeito. Foi o que nós falamos na aula. Agora, eu preciso de um gestor público que queira, arregaçar as mangas. Eu preciso de um gestor público, um governador de estado, que chame seus secretários, né, cujas pastas dizem respeito a essa temática, né, e eles coloquem o projeto em andamento. Se eu ficar pensando que cada governador vai empurrar para o outro, nós nunca vamos ter um projeto assim no estado de Mato Grosso. Então, aí como recurso argumentativo, gostaria que vocês citassem outros países, gostaria que vocês mencionassem outros estados que já têm APACs, gostaria que vocês mencionassem as experiências advindas dessas pessoas, pesquisem sobre essas experiências. Pesquisem sobre o projeto de Lucas do Rio Verde, aqui no Mato Grosso, em que os presidiários produzem blocos de concreto e esses blocos são vendidos pela prefeitura a um preço menor para empresas, né? Coloquem sim como proposta interventiva as APACs, né? Porque esse é um projeto substancioso, consolidado, não é algo pontual, né? É algo que conta com voluntariado, vocês adoram falar em voluntariado, falem em voluntariado, à vontade, tá bem? E vejam como eu tô boazinha esse semestre, dando até proposta de intervenção para vocês. Eu não gosto, porque eu acho que vocês têm que ter autonomia para alcançar a autoria do texto. Mas tá valendo, tá bom? Vamos nessa. Espero que vocês gostem desse tema. Aproveitem bastante, porque é um tema bastante rico. Lembrem das chacinas que nós tivemos aqui no Brasil, no começo do ano passado, que foi uma coisa vergonhosa. E aquilo lá acontece exatamente porque os nossos presídios estão um caos. Não esqueçam que aquelas pessoas que estão lá são cidadãos, são brasileiros, e nós devemos lutar para que essas pessoas sejam tratadas de modo digno. No vídeo que eu vou colocar ali para vocês, um juiz fala sobre isso. A pena deles é perder a liberdade. Essa é a pena. A pena não é passar por maus tratos e voltarem depois piores para quem? Para nós. Tá bem? É um alerta que eu faço. E aqueles meus alunos que um dia serão operadores do direito, que vocês possam crescer, amadurecer dentro dessa perspectiva. Tá bom? Um grande abraço da professora Suzana Luz para vocês.